A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Hoje eu venho pedir licença para estar junto com você, para que nós possamos estudar mais um pouco da Palavra de Deus, para que cada dia mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito interessante, que é sobre orações não respondidas. Você já parou para pensar, será que a Bíblia aprova todas as orações que nós fazemos? Será que Deus escuta todas as orações ou responde apenas algumas? Será que existe algum padrão bíblico para que nós possamos entender quando nós oramos, quando nós nos dedicamos à oração e muitas vezes nós não encontramos respostas para isso? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você que está aí. Orações não respondidas. Nós entendemos que muitas das vezes algumas pessoas negam a existência da própria oração. É como se elas não tivessem fé na própria oração que elas fazem, né? Ou muitas das vezes não conseguem encontrar um caminho correto para fazer essa oração biblicamente, para que Deus possa, com sua misericórdia, estar ouvindo essa oração. Então, muitas das vezes a pessoa parece que ela ora e ela não é respondida, mas age como se fosse. Então, qualquer coisa que aconteça, ela vai achar que é produção da oração dela. Qualquer coisa que aconteça, seja boa ou seja ruim, ela acha que foi por causa da sua oração que aconteceu, quando muitas das vezes não foi por causa disso, muitas das vezes não foi por aquele motivo. Então, é como se a pessoa fingisse que aquela oração ela não existisse de fato. Outras das vezes nós podemos entender que pessoas acham que Deus sempre responde oração. Seja sim, seja não, seja por esperar, que Deus sempre vai estar de ouvidos abertos para responder aquela oração. E às vezes isso se torna um pouco complicado, achar que Deus responde toda e qualquer oração. Muitas das vezes, Deus respondeu quando não responde. Você já prestou atenção em alguma vez disso? Deixa eu dar um exemplo e ilustrar isso para você entender. Eu conheço uma história de uma pessoa que orava por outra pessoa que estava enferma no hospital. E ela orava, levantava campanhas de oração na igreja, entre seus amigos, entre a sua comunidade, e queria muito que Deus tirasse aquela pessoa da doença que ela tinha no hospital. E passou algum tempo orando, mas só que aquela pessoa ela veio a morrer, ela veio a falecer. Mas as pessoas que estavam orando, elas entenderam que Deus respondeu aquela oração. Quando eles disseram assim, olha, Deus lhe respondeu a oração sim, porque aquela pessoa estava no hospital e Deus tirou ela do hospital. Então é uma visão um pouco estranha, né? Nós orarmos para que Deus venha tirar uma pessoa do hospital, né? Para que com sua misericórdia Ele venha a curar aquela pessoa, e aquela pessoa morre, e a gente achar que esse foi o motivo melhor que Deus tomou para tirar aquela pessoa do hospital. Então é um propósito que não bate muito bem com os propósitos de Deus. Então, irmão Rodrigo, você está dizendo que a minha oração ela pode ser que ela não seja respondida? Irmãos, eu vou falar aqui com vocês algumas colocações que eu tenho que talvez são motivos que as nossas orações muitas vezes não são respondidas. O primeiro deles seria o pecado não confessado. Olha só o que está escrito aqui em Salmo 66:18, diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Mas olha só, a NVI vai trazer uma versão mais um pouco melhor para que nós possamos entender esse versículo. Na NVI vai dizer assim, ó: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouvira. Olha só que interessante. Nós temos também uma passagem aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil,
Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha só, preste atenção agora. Para que não se interrompam as vossas orações. Sabe o que a palavra está nos ensinando aqui? Olha, maridos, tratem a vivência comum do lar com a sua esposa com dignidade, porque pode ser que suas orações serão interrompidas se você não tratar com amor a pessoa que está do seu lado. Olha só que importante isso. Salmo 66:18, como nós acabamos de ler, o salmista vai dizer: olha, se eu tivesse escondido o pecado no meu coração, que nós acabamos de ler aqui, se eu tivesse escondido o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, o pecado confessado pode ser um motivo porque a sua oração não está sendo respondida. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados para que as nossas orações cheguem até o trono de Deus, até os ouvidos do Senhor. Um segundo motivo seriam os motivos errados de estar orando por motivos errados. Coisas que às vezes para nós importam muito, mas só que de repente para o Senhor são coisas supérfluas. E Tiago 4:2 deixa bem claro isso. Tiago capítulo 4, versículo 2, não, Tiago capítulo 4, versículo 3, vai ser bem claro e nos dizer assim, olha só, preste bem atenção. Pedes e não recebereis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está falando assim, se você fizer um pedido mal, se você pedir algo que é para se deleitar nos seus prazeres, pode ser que a sua oração não seja respondida. Outro motivo, talvez, porque nossas orações não são respondidas: falta de fé. Marcos capítulo 11, versículo 24, vai nos dar a ideia disso. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, vai nos falar assim, preste atenção. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Não adianta nós orarmos e não termos fé para crer que Deus pode executar aquilo. E se lembrando sempre, podemos pedir, podemos orar e podemos suplicar, mas a palavra final sempre será do Senhor, nunca será nossa vontade, mas sempre a vontade dele, porque muitas das vezes pedimos coisas para nós que não precisamos, pedimos coisas que nós achamos que será muito bom para nós, mas o Deus que é todo poderoso sabe lá na frente e ele tem um pleno entendimento do que é bom para os seus filhos. Mas nós, baseados aqui em Marcos 11, 24, precisamos crer naquilo que pedimos, senão como que vai ficar? Como que eu faço uma oração sem crer naquilo que eu estou pedindo? Então a falta de crer nas orações pode ser um impedimento para que as nossas orações sejam respondidas por Deus. A falta de sinceridade também se enquadra perfeitamente neste vídeo. Se nós não formos sinceros, se nós não formos diretos com Deus e derramarmos nosso coração perante Ele, como que Deus irá ouvir as nossas orações? Bem, diante disso tudo, se nós formos pessoas que confessamos nossos pecados, nós não fazemos pedidos errados, nós fazemos orações com fé e nós fomos sinceros à palavra de Deus, aí sim nós podemos reivindicar o que está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 13, na parte A do versículo. Veja só, João 14, versículo 13 vai dizer: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus por isso. Tudo quanto pedirdes no meu nome, eu farei. Mas para que isso aconteça, eu preciso orar confessando meus pecados. Eu preciso orar por motivos dignos e corretos. Eu preciso orar tendo fé na minha oração. Eu preciso orar sendo sincero na minha oração, para que aí sim eu possa reivindicar com humildade a palavra do Senhor quando Ele diz: se pedirdes em meu nome, eu farei, como nós acabamos de ler aqui em João. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei.
Então, se eu usar esse versículo isoladamente, seria muito fácil. Olha, como eu já ouvi muito aí fora pessoas falando, olha, se você pedir, tudo que você pedir, Deus fará, tudo bem. Eu acredito sim, mas tem condições que estão descritas na palavra do Senhor que vão definir como esse pedido tem que ser feito, como essa oração tem que estar no padrão bíblico para ser respondida. Meus irmãos, que nós possamos cada dia mais crescer na palavra de Deus e orar com responsabilidade. Não deixe de ler as Escrituras, não deixe de meditar na Bíblia, não deixe de estar conectado com o seu Senhor semanalmente, para que você possa entender cada vez mais e mais a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, deixa seu like ali no Facebook, temos o canal no YouTube também, que é o Troca de Ideias Oficial, se inscreve lá, vão ter outros vídeos lá também. Temos também a Igreja no Lar, a página no Facebook, entra lá também para você ficar por dentro de tudo que acontece, de tudo que nós podemos fazer para estar conectados com Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, em nome de Jesus.